Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vocação hereditária e aceitação e renúncia da herança. Já abram o Código Civil de vocês aí, por favor, porque hoje nós vamos utilizá-lo bastante, tá? E vamos começar falando um pouquinho sobre vocação hereditária. Quando eu falo em vocação hereditária, pensem, por favor, em capacidade para suceder. Capacidade para suceder é diferente de capacidade civil. A capacidade civil, de acordo com o artigo 5º do nosso Código Civil, é adquirida a partir do momento em que uma pessoa completa a maioridade. Já a capacidade para suceder consiste na aptidão de uma pessoa para receber os bens deixados por outra em virtude da morte. Estamos trabalhando o tempo todo com a sucessão causa-mortes enquanto a transmissão do patrimônio em razão da morte de seu titular. É justamente por causa da capacidade para suceder que a pessoa tem possibilidade de receber esses bens transmitidos em razão do óbito. A ideia de capacidade para suceder está muito ligada à legitimação de uma pessoa para receber os bens que derivam da sucessão causa-mortes. E aí vocês vão me perguntar, Renata, mas quando é que eu vou verificar se uma pessoa tem ou não capacidade para suceder? No momento da abertura da sucessão. No momento da abertura da sucessão, eu vou verificar se essa pessoa tem ou não capacidade, legitimação para receber o patrimônio. E uma vez que eu falei com vocês que capacidade civil não tem a ver com capacidade para suceder, já lhes adianto que um neném, uma criança ou até uma pessoa que tenha alguma deficiência mental, ela tem capacidade para suceder. Ela pode até, a depender do caso, não ter capacidade para administração do patrimônio, mas para suceder, ela vai ter. Eu consigo dividir a capacidade em duas, na sucessão legítima e na sucessão testamentária. Vamos lembrar o que é a sucessão legítima? Não é aquela que decorre de lei? Na sucessão legítima, de acordo com o artigo 1798 do nosso Código Civil, tem capacidade para suceder as pessoas já nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Já na sucessão testamentária, que é aquela que decorre de um ato de disposição de última vontade, a capacidade está prevista no artigo 1799, em 3 incisos especificamente. Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir-se a sucessão, explico-lhes antes de passar para os próximos incisos. Imagine que eu desejo beneficiar o filho do meu filho. Esse filho do meu filho, por não ter sido concebido, não pode participar da minha sucessão de acordo com a sucessão legítima, tá? Ou então o filho de um amigo não poderia participar da sucessão legítima. Mas da testamentária, eu posso fazer uso do inciso 1º do 1799 e garantir que um filho ainda não concebido venha a participar da minha sucessão. Mas é claro que o pai ou a mãe tem que estar vivo no momento da abertura da sucessão, porque afinal a capacidade será verificada quando? No momento da abertura da sucessão. E se o pai ou a mãe já tiver vindo a óbito antes de abrir a minha sucessão, é claro que eles não vão poder ter o filho, né? Inciso 2º, as pessoas jurídicas. Inciso 3º, as pessoas jurídicas organizadas sob a forma de fundação. A gente está falando aqui muito da capacidade para suceder, mas agora nos importa estudar quem não tem capacidade, que está previsto lá no artigo 1801 do nosso Código Civil. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários a pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro e seus ascendentes e irmãos. Segundo, as testemunhas do testamento. Vejam só que coisa, se alguém convidar vocês para ser testemunha de um testamento, vocês já podem ter certeza de que vocês não serão beneficiados, tá? Terceiro, o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado do cônjuge de fato há mais de 5 anos. Concubino, lembrem-se, é a figura da amante, são pessoas impedidas de se casar que se relacionam. Número 4, o tabelião civil ou militar, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como que fizer ou aprovar o testamento.
Dei uma atenção especial para o artigo 1803, que prevê que é lícita a deixa, ou seja, é lícito deixar, né? É lícita a deixa ao filho do concubino quando também o for do testador. Mas isso é claro, porque afinal a gente trabalhou no semestre passado com o princípio da igualdade entre os filhos. E se eu admito que todos os filhos são iguais, é lícita de fato a deixa ao filho do concubino quando também o for do testador, tá certo? Agora, a gente pode concluir que não seria paralelamente, não seria lícito deixar ao filho do concubino se ele não for filho do testador, beleza? Bom, encerradas as nossas discussões aí sobre a capacidade para suceder, vamos trabalhar um pouquinho com aceitação e renúncia da herança. A aceitação pode ser conceituada como um ato jurídico unilateral, por meio do qual o herdeiro ou o legatário vai manifestar livremente que aceita o quinhão a que tem direito, aceita a herança que lhe é transmitida. E aí, uma vez aceita, essa transmissão se torna definitiva desde a abertura da sucessão, porque afinal, como a gente já conversou, o nosso ordenamento incorporou o princípio da seisine. E quando há renúncia, por outro lado, a transmissão não será verificada. Nós temos 3 espécies de aceitação: aceitação expressa, tácita e presumida. Na aceitação expressa, como o próprio nome indica para nós, o herdeiro ou o legatário vão manifestar de forma expressa uma manifestação escrita do herdeiro, no sentido de que aceita a herança que lhe é transmitida. Já na aceitação tácita, estamos falando de um comportamento próprio da qualidade de herdeiro. Renata, me dê um exemplo: cobrar devedores da herança. Só podem cobrar devedores aqueles que estão aceitando a herança. Se você não aceita, você não tem capacidade para cobrar de ninguém, tá certo? E por fim, a aceitação presumida, que é aquela que decorre do silêncio. Há ainda uma possibilidade de aceitação, que é a chamada aceitação pelos credores. Vejam só, se um herdeiro renuncia o quinhão a que tem direito, causando prejuízos aos seus credores, os credores do herdeiro renunciante podem, fazendo uso do disposto no artigo 1813, aceitá-la. E aí será pago esse débito que existe junto ao credor e, se houver algum valor remanescente, ele será distribuído ali no monte mor. Mas vejam só, apesar de a aceitação ela ser um ato jurídico unilateral muito livre, né, existem limites à aceitação. E primeiro, a aceitação é irrevogável. Uma vez aceita, você não pode se arrepender. E também não pode ser aceita parcialmente sob condição ou termo. Isso é regra, mas existem exceções. A exceção é a seguinte: herança e legado são coisas independentes. Herança, sucessão legítima. Legado, sucessão testamentária. São títulos diversos, né? A pessoa ela recebe de formas diversas. Sendo então independentes, pode-se aceitar um e renunciar o outro. Eu posso, por exemplo, renunciar o legado que minha mãe deixa em testamento, mas aceitar sua herança, certo? E aí, uma informação importante para a gente finalizar a aceitação é que, falecendo o herdeiro sem declarar expressamente se aceita ou não a herança, até que expressamente não, porque a aceitação pode se dar de 3 formas, né? Mas falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitá-lo passa-lhe aos herdeiros, ok? Vamos passar agora para a renúncia, que assim como a aceitação é um ato jurídico unilateral, só que na renúncia esse ato jurídico unilateral é aquele por meio do qual o herdeiro declara que não aceita a herança a que tem direito, artigo 1806 do Código Civil. Nós temos aí alguns requisitos para que haja renúncia e o primeiro deles é a capacidade jurídica do renunciante. Renunciante que não tem capacidade não pode renunciar, ok? Segundo, forma prescrita em lei. A renúncia só pode ser feita por instrumento público ou por termo judicial. E também não se admite condição ou termo. Não se pode aceitar parcialmente a herança, de acordo com 1808, e de acordo com 1812, já que a renúncia ela é irrevogável, você não pode renunciar e praticar um ato equivalente à aceitação, porque isso é
contraditório. A partir do momento em que um herdeiro renuncia, nós vamos verificar a ocorrência de alguns efeitos. E o primeiro deles, a partir do momento em que ocorre a renúncia, a transmissão tem-se por não verificada. Os herdeiros do renunciante não representarão. A partir do momento em que um herdeiro renuncia o seu quinhão, esse quinhão vai ser distribuído entre os demais herdeiros e o seu herdeiro, o herdeiro do herdeiro renunciante, não tem direito a receber aquele patrimônio. E aí nós chegamos no terceiro efeito, que é a parte do renunciante, como ela não vai para os herdeiros desse herdeiro renunciante, né, será acrescida aos dos demais herdeiros da mesma classe. E se ele for o único daquela classe, a gente passa para a classe subsequente. Assim como a aceitação, o próximo efeito é que a renúncia ela é irrevogável, ok? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os excluídos da sucessão por indignidade e por deserdação. Desejo a todos um bom estudo.